Vamos orar. Espírito de Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, nessa noite. Obrigada, porque até que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor, pelo teu povo, Senhor, que se reúne aqui, Pai, na tua igreja, Senhor, para te adorar, para clamar o teu nome, na certeza que o Senhor tem cuidado de todas as coisas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, usa a minha vida, Deus. Em nome de Jesus Cristo é que eu te peço. Amém. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Números. Números, capítulo 13. Livro de Números, capítulo 13. Nós vamos ler o 13, versículo 1 e 2. Depois nós vamos para o versículo 25. Amém? O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Versículo 3. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Agora nós vamos lá para o 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinha visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negueb. Os heteus, os jezubeus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos, e assim também eram aos olhos deles. 14. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor,
e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deveriam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda de encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Bom, é um texto grande, né? Depois a gente vai ler mais um outro texto um pouco maior. Mas é importante a gente ler tudo isso. Hoje eu vou falar sobre o firme fundamento do que se espera. E a primeira coisa que eu vou falar na verdade é uma pergunta. Qual a sua perspectiva hoje? Diante da vida? Qual a sua perspectiva? O que você tem visto, o que você espera, o que você deseja, o que você quer? Porque o ano de 2020, ele foi tem sido um ano bastante complicado, um ano bastante difícil, mundialmente falando, por conta da pandemia, por conta desse vírus. Eu até vi uma reportagem em que dizia que era uma guerra mundial, porque estava se lutando contra um inimigo invisível, um vírus que não se sabia muito bem como que se portava, os sintomas cada um, né, tem de uma forma, alguns são iguais, outros não são tanto, enfim. E essa reportagem estava tratando como uma guerra mundial. E foi um ano bem complicado, financeiramente, emocionalmente. Foi um ano em que a gente ficou longe. Foi um ano em que financeiramente as coisas estavam cada vez indo de mal a pior, porque as notícias eram: fechou uma loja ali, fechou uma escola aqui, faliu uma loja ali. Então, aqui no Alto Açu, nós temos duas que fecharam, que é a Líder. A Líder, gente, a gente fala, o ponto é a Líder, né? A gente não fala o ponto no calçadão, a gente fala o ponto da Líder, né? Estou te esperando em frente à Líder. Fechou. A Prolar Festas fechou. Então, são situações que trazem bastante sofrimento, são notícias ruins, são notícias difíceis. E por que eu estou falando do Covid? Por que eu estou falando isso tudo? Por quê? Porque tem sido um ano de muitas notícias tristes, de muitas notícias difíceis, muitas notícias que nos trazem sentimentos de impotência, às vezes de indignação, às vezes de raiva. E a mídia, não estou culpando a mídia de maneira nenhuma, até porque eu até fui ler um pouco sobre isso, porque para eu poder falar, eu estava pesquisando um pouco e eu estava lendo que 70% a 80% das reportagens na TV são ruins. De 70% a 80%. Aí eu vi vários vídeos. E eu acabei vendo um vídeo que eu não vou passar aqui por algumas questões, porque é de um canal no YouTube que não é bênção, mas era um vídeo de só notícias, o título é Só Notícias Boas. Aí o vídeo é assim, começa um jornal e a reportagem, e ela começa a dar várias reportagens. Aí ela fala: começamos aqui com o caso da senhora que foi atropelada no tal. Aí ela recebe no ponto assim: e ela ficou boa. Aí daqui a pouco: mas aconteceu uma tragédia, não sei onde, não sei. Conseguiram sobreviver. E assim, as notícias boas, ela não dava prosseguimento, ela falava só das tragédias. Então assim, caiu um avião não sei aonde, e sobreviveram? Como que sobreviveram? O avião caiu. Então assim, as notícias ruins, elas sobrepõem as notícias boas. Eu estava vendo o caso do Fábio Assunção, é público,
publicaram um vídeo dele um tempo atrás, ele alcoolizado, ele caído, enfim, a situação dele estava muito ruim e agora ele está bem. Só que ninguém compartilha, ninguém fala, ninguém diz, ninguém nem fala do nome dele, que ele está conseguindo se recuperar, que ele está fisicamente muito bem, ele está fazendo exercícios. Eu estou acompanhando ele no Instagram e ele tem feito um acompanhamento psicológico, tem feito vários acompanhamentos, só que ninguém fala. Por que não dá audiência? Porque as pessoas não querem saber de coisas boas, as pessoas só querem saber de coisas ruins. E eu fui ler. O pastor, ele sempre, agora ele fala menos, mas antigamente ele falava muito sobre a revista Mente e Cérebro. Eu estava lendo um artigo sobre isso. Por que a notícia ruim dá tanta audiência? Aí, peraí só um minutinho. Aí eles estavam falando que o título é Por que a negatividade nos atrai? Eu vou ler aqui só um trechinho. A negatividade nos atrai devido ao fato de estarmos cheios de coisas negativas dentro de nós. Pensamentos, crenças, sentimentos de tristeza, mágoas, raiva, coisas que vão se acumulando durante a vida e a gente que passa a viver no nosso interior, formando uma sombra. E essa sombra busca crescer e se fortalecer. Então ela se alimenta de coisas negativas, de sentimentos negativos, de coisas ruins. E nós já sabemos de todo o nosso histórico da nossa natureza humana, o quanto nós somos ruins. Se é falado aqui há 18 anos que nós somos ruins. E por que eu li esse texto? Porque eu li o texto da Terra Prometida. E os espias que o Senhor mandou que fosse até a terra e que visse, que fosse lá dar uma olhada, que espiasse para que visse o que tinha, o que não tinha. 10 deles voltaram não só com a negatividade, mas contaminou todo aquele povo. Eles contaminaram todo o povo com a negatividade deles. E se nós pararmos para pensar, imagina, o Senhor deu uma ordem para o nosso pastor, amém? Nós estamos diante da nossa terra prometida, amém? Imagina o pastor chegando diante da igreja e falando assim, olha, e foi mais ou menos por aí que aconteceu mesmo. Ele chegou, ele falou pastor Marcovani, dá uma olhada por aí, procura, vamos atrás, o Senhor está mandando a gente avançar. Imagina se o pastor Marcovani volta para ele e fala, ei pastor, dá não. Tudo muito caro, tudo muito difícil, não vamos nem prosseguir, não vamos nem continuar. Aí chegam os outros pastores e falam, não dá não, muito caro, a gente não tem dinheiro, não dá, não tem. A congregação já ia ser toda contaminada com esse sentimento de que não podemos, não vamos conseguir, não temos recursos e não temos mesmo. Não temos dinheiro mesmo. Mas já vou chegar lá no meu final da pregação, já estamos caminhando para a última, amém? Você pode glorificar, já vamos para o final da pregação, você já pode glorificar, aplaudir, já pode dar a glória, já pode dar honras ao Senhor, já estamos caminhando para a última. Graças a Deus, não fomos contaminados com nenhuma negatividade, não fomos contaminados com nenhum desânimo, não fomos contaminados, estamos de pé, amém? Já acabei minha pregação, já podemos ir embora. Então os homens chegaram até aquele povo, que era um povo duro,
um povo difícil, um povo de coração muito duro, uma terra muito difícil, e já contaminou todo mundo. Porque eles estavam cheios da natureza humana deles. Porque eles estavam cheios. A sombra deles estava se alimentando a cada dia de sentimentos negativos, de sentimentos ruins. E nós vamos ler de novo, porque eu li esse texto várias vezes, e nós vamos ler de novo Números 13, 25. E agora nós vamos ler com a perspectiva do seguinte: a negatividade deles, tudo que eles olharam. E eu vou para o meu segundo ponto, que é o que você tem visto. Para onde você tem olhado? Você tem olhado para as dificuldades ou você tem olhado para os frutos? Vamos ver. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinha visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram então a Moisés: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Eles viram os frutos. Amém? Eles viram que de fato ali existia aquilo que Deus tinha dito que existia. Eles constataram que tinha frutos naquela terra como Deus tinha falado. Mas aí entrou mais. E daqui em diante eles começam a relatar só as dificuldades. Daqui em diante eles começam a olhar e falar para Moisés, para Arão e para todo aquele povo tudo de ruim que poderia acontecer ali. Olha só, eles são fortes. Olha só, eles são gigantes e eles vão devorar a gente. Eles começam então a alimentar a sombra de todo aquele povo. Aí levantou duas pessoas, que é quem nós temos que ser. Lá no versículo 30, então, depois daquele povo ter falado um monte de coisa ruim, negativa, então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado. Mesmo eles vendo o fruto, mesmo eles sabendo que ali Deus tinha dito: vamos lá, porque eu vou dar, eles falaram: não vamos conseguir. A gente fala mal da mídia, né? Algumas pessoas falam mal de uma emissora determinada, que só isso, só aquilo, só aquilo. Mas quem é que alimenta a mídia? Porque a mídia só passa aquilo que dá audiência. Porque, do contrário, eles iriam estar passando outra coisa. Seria o contrário de 80% de notícias ruins. Então não adianta a gente colocar a culpa no outro. Temos que olhar para nós e refletir quem nós temos sido. Esse é o meu terceiro ponto. Você tem sido parte, tem feito parte dos 10? Ou daquela minoria ali que foram os 2 que falaram assim: não, vamos lá, vamos conseguir. Deus não falou? Talvez alguém chegue do teu lado, murmure e fala: ih, esse pastor aí tá doido, que pagar tanto por mês nada, e que você seja esse. Deus não falou?
Então nós vamos conseguir, nós temos conseguido. E nós vamos conseguir em nome de Jesus, amém? Nós vamos conseguir. Repreenda, refute toda palavra contrária àquilo que Deus esteja falando com você, que esteja falando aqui nesse altar, que tenha dado palavras de vai lá, vocês vão conquistar a terra prometida. Eu não sei qual é a sua terra prometida, não sei o que você espera, não sei. Eu tenho as minhas esperas. E luto. Estava conversando com o Daniel esses dias. Nós lutamos contra nós mesmos, os nossos pensamentos, as sombras que tentam se alimentar todos os dias, de raiva, de mágoa, de rancor, de tristeza. Nós temos que lutar todos os dias para ouvir a voz de Deus e confiar. E confiar que se Deus disse a terra é prometida, Ele vai cumprir a promessa. Amém? Vamos para o nosso final, que fica lá em Hebreus. Agora nós vamos ler mais um pouquinho. Hebreus 13. Perdão, Hebreus 11. E agora nós vamos ler sobre a fé, que é o firme fundamento do que nós esperamos. Fundamento é base, fundamento é alicerce. E se nós estivermos firmes nessa base, se nós estivermos firmes nesse alicerce, nesse Deus, nós não seremos abalados. Vamos ler. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, na convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas,
mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque Ele preparou uma cidade. Amém? Nós temos uma promessa. A promessa da salvação. E nós só vamos conseguir chegar até ela se não duvidarmos e permanecermos em Deus. As circunstâncias vão chegar. As pessoas vão chegar com palavras negativas para nós. Vão falar, para de ser maluca, para de ser doido, você está vendo que isso não vai dar certo? Não se agite, não faça como esse povo que gritou, que murmurou, que falou contra Deus. Pelo contrário, seja como Josué e Caleb. Seja aquele que vai se levantar e vai falar, opa, nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Nosso pastor. Boa noite, Rafa. Vamos ficar em pé essa noite. Deus abençoe a cada um de vocês nesse momento. Possam digerir, avaliar o que foi pregado, dito, compartilhado, para o fortalecimento da igreja. Nós somos infelizmente cercados de pessoas negativistas, inseguras, inconstantes, alegres, tristes, e a maioria, como já sabemos, são pessoas que não acreditam, como foi colocado hoje, porque vivem de uma forma natural. Quando você vive de uma forma natural, realmente fica tudo muito complicado, até entender mesmo a fé e as circunstâncias da igreja. Eu sou pastor há muitos anos, só eu sou pastor há 18 anos. Quantas vezes eu fico orando para que você entenda por que fazemos tudo da rua, por que fazemos do sorvete, aquilo, humanamente falando, você interpreta e não acha senso. E muitas vezes você abre a sua boca e traz negatividade, divisão, contenda, humanidade, o que pode realmente impedir. Quero dizer para vocês nessa noite que eu, quanto pastor e experiente de ministério, nenhuma palavra contrária ao que o Espírito Santo diz a mim vai me fazer parar. Aliás, nunca me fez parar. Nunca me fez parar. Nunca me fez... Eu me lembro quando nós tínhamos a academia e a igreja, e numa madrugada o Senhor falou assim, fecha aqui e bota tudo para lá de novo, porque nós vamos comprar o local. E eu falei isso, vamos fechar aqui para nós comprar o nosso local. Nossa, eu vi as caras, eu vi os comentários, está aí comprado o local. O Senhor sabia que sustentar 2 lugares hoje, eu não ia conseguir. Ele sabe todas as coisas. Se eu for ficar esperando positividade de algumas pessoas ou das pessoas, eu com certeza nem vou servir a Deus, porque as coisas da fé, elas são loucuras para o homem natural, não fazem senso. Elas não. Eu me lembro uma mensagem que o Tiago pegou, o Tiago, líder dos diáconos, ele falou, o pastor fala, e é assim, eu digo, meu irmão, o pastor falou, logicamente que eu não vou falar nada pautado dentro das minhas verdades, até porque as minhas verdades, elas são falhas, são horríveis e elas são humanas, mas as verdades, a palavra de Deus, ela é imutável, ela é verdadeira. E como Moisés lançou a perspectiva da conquista de Canaã, e 10 vieram, como o pastor Fabiano colocou, com a palavra negativa, porque somos atraídos pela negatividade, infelizmente. Isso acontece dentro da igreja, no mundo espiritual, e acontece talvez dentro da sua própria vida. As pessoas ao seu redor não dão crédito para aquilo que você tem visto diante de Deus, não dão crédito na sua fé e tentam o tempo todo te desanimar. Eu vou até mais profundo.
Quando Jesus disse que ia morrer, disse que ia acontecer, que ele ia ressuscitar, Pedro, que tinha acabado de ser elogiado, chamou Jesus à parte e disse: sabe que não vai acontecer isso. E Jesus falou assim: cala a boca, diabo. Muitas pessoas, infelizmente, eles são um instrumento sem intenção de Satanás, mas nós sabemos que o inferno está cheio de pessoas sem intenção ou com uma tentativa de boa intenção. É importante você ter convicção daquilo que Deus tem te chamado, que Ele é, das promessas que Ele tem para a sua vida. Blinda a sua mente. Eu preguei um tempo atrás sobre blindar as certas do inimigo, para que você mesmo não se atrapalhe e que as influências externas não parem de você de fazer aquilo que você tem que fazer. Infelizmente, muitos são movidos pelos outros. O que os outros pensam, o que os outros gostam, o que a sogra diz, o que o sogro diz, o que o vizinho diz, o que o outro disse, aquilo falou. Muitas pessoas ficam abaladas emocionalmente. E, infelizmente, muitos são seguidos de muita negatividade na fala. Mas a palavra de hoje, ela nos exorta, nos lembra. O Espírito Santo de hoje diz para você: Deus é um Deus de promessa para com o seu povo, e Ele continua tendo promessas individuais para cada um de nós. E mesmo cercados de negatividade ao nosso redor, nós precisamos crer e saber em quem nós temos crido. E quando nós ouvimos a negatividade, também não nos cabe julgamento, nem dedo, é pedir misericórdia a Deus por essa pessoa e para nós mesmos. Infelizmente, isso nunca vai parar, porque nós somos cercados de pessoas. E eu gostaria que todas as pessoas, como preguei no domingo, tivessem a experiência dos frutos do Espírito. Mas muitas pessoas, ainda dentro da igreja, estão dominadas por si mesmas, pelos seus sentimentos e pela forma com que veem a vida e como o mundo vê a vida. Mas nós, irmão, o pastor Fabiano terminou sua mensagem usando uma palavra poderosa, que é a fé. A fé é algo além da nossa visão humana. É crer naquilo que não é visível, crer naquilo que não conseguimos palpar. É espiritual. E a pessoa humana, ela não tem esta visão. Por isso, muitas vezes ela pode abrir a boca e tecer só o que é negativo, de tantas circunstâncias, de tantas visões, que humanamente as pessoas não conseguem entender. Mas é importante que você, nessa noite, preste atenção. Para mim, nenhuma palavra dita é mais uma palavra. Cada palavra o Espírito Santo de Deus traz para falar comigo. E eu me pergunto: o que o Senhor quer falar comigo? Você, nessa noite, pergunte: o que o Senhor quer falar com você? Que você coloque em atitude, em ação, aquilo que você está ouvindo. A palavra foi: anule as palavras negativas, foque nas promessas de Deus. Eu vou repetir: anule as palavras negativas, foque nas promessas de Deus. Nós estamos vivendo nesse momento, e como na Bíblia, as histórias aqui na Bíblia, elas estão aqui escritas, contadas, para que as gerações futuras pudessem ser tocadas. Nós estamos ainda escrevendo a Bíblia, com o milagre que Deus tem feito no nosso meio, na compra do nosso imóvel. É milagre. Os que não acreditaram, entendo. Os que julgaram, entendo. Mas eu não olho para nenhuma dessas pessoas. Eu olho para a promessa que Deus tem para a minha vida, para a minha família e para o meu ministério. Se você olhe para o que Deus tem para a sua vida, para a sua família e para o seu ministério.
E qualquer palavra contrária, tenha misericórdia, mas coloquem no saco do lixo. Não vai adiantar em nada. Não vai acrescentar em nada. E para completar, não adianta nem você discutir. Negativista não adianta. É aquela velha história para concluir. Um grande vendedor de sapatos dos Estados Unidos mandou um vendedor na África, e chegou num país da África, chegou na Uganda, chegou lá, viu todo mundo descalço com sandálias, ele voltou imediatamente, mandou uma mensagem, mandou: nem adianta, não mande sapatos para cá, porque ninguém usa sapatos. Aí o CEO, o líder da empresa de sapatos, não contente, mandou outro, chegou lá e olhou e mandou uma mensagem: por favor, mande um container de sapatos, porque aqui ninguém usa sapato, só usa sandália, e nós vamos vender muitos sapatos. Muitos têm os olhos para a negatividade, mas muitos têm os olhos para as promessas e as positividades de Deus. Que você seja que olha para as promessas de Deus para a sua vida, na casa do Senhor. Abaixa a cabeça que eu quero te abençoar nessa noite. Espírito Santo de Deus, obrigado por estarmos aqui nessa noite. Saímos daqui abençoados, saímos daqui com as nossas emoções fortalecidas, porque o Senhor é conosco. Repreendemos mais uma vez toda palavra, espírito contrário, negativista, de destruição, de contenda contra o mundo espiritual e contra as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Leva em paz para os nossos lares, Senhor. Abençoe amanhã, sexta-feira, a obra, sábado, tudo que vamos fazer. Guarda cada vida, protege cada vida. Abre, Senhor, portas para o teu povo, faz milagres, opera milagres no meio do teu povo, Senhor. Como o Senhor já tem operado, meu Deus. É o meu clamor em nome de Jesus. Então, a sua cabeça que eu quero te abençoar e estenda as suas mãos para receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz que excede a todo entendimento humano. Recebe, meu irmão, recebe, minha irmã, que o Senhor abençoe a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu te abençoo como ministro, sacerdote do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja abençoada aqui. Amém.